Acho que é. Eu também. Hoje. Mas já me fazia, já. Já coloca pra sal. Vai fazer, mas rapaz. Quanto a gente lembra, senão... Sim. Então vamos lá. Então diga boa noite. Vai fazer até seja. Pode fazer. O Jesus permanece, diz o movimento de espiritualização que opera no mundo todo. Teve vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. E fluir porque o mensageiro de Deus, e com especialidade plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, correndo de nós no caminho do bem, e nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que ele seja para nós um amigo, o amparo, na defesa de todo mal, Senhor. Proteger aqueles que deixaram se iniciar na vossa doutrina, dai amor e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Na de Deus de Jesus está. Agora Aberto. aberto estudo. E aberto o estudo do céu. Como o Jorge conhece. Boa noite a todos. O vô Jorge deve estar sempre presente no nosso estudo, né? Pelo menos chamado ele é, né? Chamado está aí. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos dar uma continuidade aos nossos trabalhos. Nós vamos hoje de um tema diferente já, que é o último tema desse capítulo 3 aqui, Retorno à Vida Corpórea e Vida Espiritual. E na semana que vem a gente já vai começar, então, a falar sobre reencarnação. Na verdade, o Kardec, ele, né, muito esperto, né, didata, né, então ele vai preparando a gente para começar a entender reencarnação. Por isso que ele vai falando sobre o desencarne, retorno da vida, agora essa parte da perturbação espírita, para que a gente possa, quando entrar na reencarnação, já ter um pouco mais desse conhecimento sobre esse processo todo de desencarne e reencarne, né? Então, semana que vem a gente já vai falar sobre reencarnação. Muito bem, antes de mais nada, eu vou fazer uma propaganda aqui, né? É que sábado vai estar a irmã do Daido ali no Poço Claro, né? A Elaine, e ela vai falar justamente sobre o tema que nós estamos estudando aqui, né? Sobre entendendo a morte. Então, todo esse processo que nós estamos estudando aí já há várias semanas, ela deve falar alguma coisa e com certeza ampliar um pouco mais os conhecimentos da gente, né? Então, quem quiser comparecer no Poço Claro, sábado às 3 horas da tarde. Feriado, né? Dá para assistir o desfile de manhã e ir para lá à tarde. Tá bom? Primeira pergunta que o Kardec faz sobre esse tema. Deixando o corpo, a 163. Deixando o corpo, a alma, né, o espírito, tem imediata consciência de si mesmo? Então ele está perguntando o seguinte, né? Ele está perguntando quando a gente desencarna, quando o espírito saiu do corpo, desligou, ele acorda, ele tem consciência de onde ele está, ele tem ideia do que aconteceu, essas coisas assim. Ele está perguntando isso, né? Vamos ver a resposta do espírito e a gente comenta, né? Consciência imediata não é o termo, talvez não seja a palavra, consciência imediata, né? Ela fica perturbada por algum tempo. Então eles usam uma palavra chamada perturbada. Perturbada, deixa eu tentar explicar um pouco mais o que eles estão querendo dizer aí. Confusa, essa é a ideia. Hã? Confusa, essa é a ideia. Fica imaginando assim, vamos tentar entender.
Nunca aconteceu com vocês, vocês estão, quando você acorda no teu quarto, na tua cama, tá tudo bem, porque você percebe onde é que você está. Mas às vezes quando você está dormindo num outro lugar, e você acorda e olha assim, meu Deus, o que aconteceu? Onde é que eu estou? Não dá às vezes um tempinho em que você fica meio confuso? É isso que eles estão dizendo. Tá? É isso que eles estão dizendo. Então você acorda e diz, meu Deus, eu acordei, mas onde é que eu estava? Como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Como você tem plena noção de que você está vivo, porque tudo, você se pega, você fala, você vê pessoas, mas você percebe que você não está no lugar que você devia estar. Então você fica no estado de confusão. Né? Um exemplo talvez melhor que esse seria quem já tomou anestesia geral sabe. Né? Quando você volta de um estado de anestesia geral, você fala coisa que até às vezes... eu falei isso, falou isso. Então, tem outros casos também que isso acontece. No caso... Quando a pessoa se anestesia... de ressaca também acontece também, né? Verdade. Depois da ressaca você fica pensando, mas não pode, falei. Mas aí é outro estado de confusão. Quando você volta de uma anestesia, por exemplo, né, geral, você também, você acorda no quarto de hospital, por exemplo, meu Deus, o que aconteceu comigo? Demora até um tempo para você entender tudo aquele processo que está acontecendo com você. Esse é o estado de perturbação que eles estão falando aí, né? Ok? 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau, mesma intensidade, e pelo mesmo tempo, essa perturbação que segue a separação da alma do corpo. Todo mundo tem o mesmo tempo, a mesma potência de voltar a se entender rápido, né? Não, pois isso depende da sua elevação. Cada um é o grau de consciência que você tem, né? Tem pessoas que não têm nem consciência que estão vivos, quer dizer que vão ter consciência depois que morreram, né? Não, é verdade. As pessoas, às vezes, tem pessoas que vivem aqui, nem sabem o que estão fazendo aqui, estão apenas vivendo. Agora imagine quando você acorda no plano espiritual, que é tudo diferente. Então você está mais, se aqui você já está perdido, imagine lá, né? Aquele que já está depurado, quanto mais puro, né? Aí já vamos lembrar da escala espírita. A escala espírita lá que o Kardec falava, né, dos espíritos inferiores, dos espíritos superiores e os espíritos puros. Quanto mais purificado você está, o teu nível de consciência é maior. Então, à medida que você se depara com a verdadeira realidade, quando você morre, você se depara com o teu verdadeiro mundo. Se você já tem esse nível de consciência, vamos dizer assim, é uma busca do teu inconsciente, você abriu tudo aquilo, você já percebeu onde é que você está. E já fez a ideia. Agora, aqueles que não têm, né, são mais presos à matéria ainda, quando chegam lá, vão continuar achando que estão na matéria. E aí vai demorar um pouco mais, né? Certo, aí também tem, o tempo que a gente tem experiência, às vezes a pessoa é maldosa, mas ela é consciente das coisas. Sim. Não é ignorante. Claro. Ela só estou aqui porque eu quero fazer o mal, eu pretendo fazer isso aí. Sim. E é uma dificuldade enorme para você conseguir, né, fazer ela entender que ela está errada. Tá? Sim. Uhum. Às vezes o único jeito é apelar para um ente querido dela que está ali, ela vê, daí ela começa a mudar. Mas a gente vê que não é só os espíritos de luz ali que têm a consciência. Não. Às vezes pode ser um maldoso. Tanto é que... Mas aqui ele está se referindo mais à situação da pessoa que está realmente perdida, confusa, né? Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, né? Chegam alguns espíritos aí na reunião mediúnica que eles dizem, não, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Não, você diz, não, você desencarnou, você saiu do corpo, agora você está no mundo dos espíritos, está morto. Morto eu? Não posso, se eu estou vendo todo mundo, converso com todo mundo, tal. Ele não tem, mesmo ainda, ele não tem essa consciência. É desse sentido que ele está falando. Confuso, completamente confuso. E tem aqueles também que entram num estado de sonolência e ficam um tempo, né, ainda, até poder acordar. E quando acordam, às vezes a coisa é pior ainda, né, porque daí passou um tempo e tal.
Mas ele está falando porque esses que você está querendo dizer, às vezes a gente recebe na reunião mediúnica e eles são plenos da capacidade deles. Eles dizem, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Não adianta você querer me convencer de alguma coisa, né? Não venha com essa história de Jesus aí. Acontece muito, né? Espíritos inteligentes, maldosos, mas inteligentes, né? Que entram naquela situação da escala espírita, né? Cresceram intelectualmente, mas não cresceram moralmente. Mas esses rapidamente têm ideia. Por exemplo, aqui, o conhecimento espírita é dado para todos, não só para aqueles que são bons. Então, se uma pessoa tem ainda um nível de crueldade, mas tem o conhecimento espírita, conhecimento da realidade do mundo espírita, ele vai acordar lá pleno, natural. Não significa que, né, não é a bondade que faz isso, né? Se é mais depurado, se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, né? Está livre da matéria, né? Enquanto o homem carnal, aquele que está preso às coisas daqui, da terra, né, ainda que está levando problemas daqui para a morte, né, cuja consciência não ainda é pura, conserva por muito tempo, por muito mais tempo, né, tempo mais, a impressão da matéria, daqui. Muito bem. Tem um livro do André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna, que ele vai falar de vários casos de desencarnação. E ele cita exemplos interessantes. Tem um caso de uma moça, 20 e poucos anos que ela desencarna, e ela mesma pede, ela está desencarnando numa condição de uma doença, e ela, digamos assim, ela está em coma, e ela sai do corpo em coma, e pede para os mentores que estão ali, diz assim, ó, eu posso me desligar? Chega já, deu para mim. E eles permitem, e ela mesma se desliga e segue o caminho. Você veja o nível de consciência, está entendendo? Então vai de cada um. Ali fala bastantes casos assim. Por quê? Porque você veja que se chegar, você sabendo do estado, e pedir para morrer, quem de nós tem essa capacidade? Vocês entenderam? Porque na verdade ela está pedindo para morrer, né? Cada um quer, não, meu Deus do céu, quero voltar para minha família, quero voltar para minhas coisas, quero voltar. Não, ela estava ali, saiu do corpo e disse, opa, peraí, será que eu posso me desligar já? Desligou, né? Então vai do nível de consciência, da pureza de consciência, né? Que tem noção de que a vida real é a outra e não essa, e que é um momento de liberdade, né? Questão 165. O conhecimento do Espiritismo, olha aí, o Kardec foi levando para cá, agora ele faz a pergunta interessante, né? Esse conhecimento do Espiritismo, ou sobre a vida espírita, né, exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor dessa perturbação? Será que o fato da gente ter esse conhecimento vai nos privilegiar depois que a gente vai deixar esse corpo, na hora da morte? Será que tem? Influencia? O fato de nós sermos espíritas não significa que a gente vai morrer bem, né? Pelo contrário, tem alguns aí que vão espernear para morrer, né? Eu acho que mais o conhecimento tem que ter a prática, né? Tem mais responsabilidade, né? Mas a gente pode morrer bem aproveitando os conhecimentos. Entendeu? Não é o fato de ser espírita que vai facilitar a tua morte, mas você pode usar os conhecimentos espíritas e ter algumas facilidades. Entendendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, tá? Vamos ver o que eles vão responder. Uma grande influência. Pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. O caso que eu citei daquela moça, né? Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exercem maior influência. Prática do bem, né? Prática do bem.
Porque tem umas situações assim. Muitas vezes a gente fica preso aqui porque, se imagine uma pessoa que ouviu falar no inferno o tempo todo e não foi uma pessoa muito boa, dentro dessa condição de bem que a gente está falando. Quando ela está para desencarnar, fica imaginando o medo que esse cara tem, do que ele vai encontrar lá. Então, se ele tem uma prática do bem, parece que você tem um dever cumprido. Inconscientemente, a gente tem essa capacidade de entendimento, não é verdade? Como você faz um bom trabalho, você não precisa ficar preocupado com o que os outros vão falar de você ou te julgar. Você sabe que fez um bom trabalho. Então você não tem medo a tua consciência não dói. Mas quando você sabe que você não foi boa coisa e foi meio negligente naquele processo, é óbvio que você vai ter medo do que vai vir depois. Tem um livro do Humberto de Campos que a pessoa vai lá questionar sobre a situação dela, daí o mentor chama um auxiliar, traz o livro da fulana, fala que livro? Eu escrevi livro, não, da tua vida, tá tudo aqui, né? Tem bem um livro, né? Parece que agora tá diferente, agora parece que abre o WhatsApp da pessoa. Com a senha? Eles têm a senha do WhatsApp? Ui. Complicado. Download. Mas tudo bem. E quem fez besteira antes do WhatsApp tá tranquilo, então. Tá no livro. Tá no livro. Muito bem. Questão 100 e... agora o Kardec vai fazer alguns comentários sobre esse respeito. É um comentário até meio longo, mas é bem interessante, bem esclarecedor. Sobre essa questão da perturbação, tá? A gente vai ler e vai explicar o que for necessário, tá? Então ele diz assim: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. Claro que é confuso, né? Para todas as pessoas é. Porque é uma passagem. Imagine vocês estão aqui em Itaiópolis, de repente você acorda lá nos Estados Unidos, num lugar diferente, você não... É confuso, né? A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se completamente atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação, que é o exemplo que eu dei. Opa, mais um estudante. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria, do que se desprendeu, quando se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Quando a gente vai se desligar mais da matéria, a tendência é voltar a nossas lembranças do passado. Eu estou falando agora de passado espiritual. Até as pessoas que você começa a conhecer lá no plano espiritual, que você não conhecia, que são teus antepassados, começa a voltar essa ideia, né? A duração da perturbação, diz o Kardec, de pós-morte, é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Olha só. Eu vi casos assim, lá nos mediúnicos que fazia lá, de espíritos há séculos presos numa ideia, né? Num estado de perturbação. Não, eu não estou morto. Com roupagem de séculos atrás, assim, mostrando, usando espada e tal, ainda brigando, porque acreditam ainda que a questão das guerras, né? Quando a gente for estudar lá na frente, eles vão explicar isso. Que quando você morre, às vezes, numa guerra, você desencarna e continua combatendo no plano espiritual. Você acha o teu inimigo e continua brigando. E isso, às vezes, vai séculos. Porque lá não tem tempo, né? Você imagine só. E aí esse nível de consciência é prejudicial para a gente, né? Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro. Ou seja, são aquelas pessoas que têm uma ideia mais, menos crenças da morte. Conseguem se deparar com a morte sem medo. Isso é importante. Mas, quem não tem medo, né? Porque então compreende imediatamente a sua posição. O que mais Kardec diz aí?
Essa perturbação, diz ele, apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Olha só, o gênero da morte também influencia nessa perturbação. A maneira como você morreu. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que está morto, e sustenta teimosamente que não morreu. Vejam que é uma contradição com o que nós entendemos. A gente cansa de ver essa ideia que todo mundo fala. Ah, faleceu. Mas assim, que bom que foi rápido, né? Descobriu que estava doente e morreu. Olha o que eles estão dizendo aí. Morreu dormindo, como um passarinho. Veja só, o estado de perturbação para quem tem a morte rápida é maior. Mas é óbvio que é maior, né? Como nós estávamos explicando no caso de uma doença degenerativa, uma enfermidade que vai te levando à morte. Por quê? Porque você vai aos poucos se desapegando e deu, né? Agora, uma morte rápida, súbita, é extremamente difícil. E leva tempo para você sair desse estado de perturbação, de compreender que realmente você está morto. O espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que teimosamente não morreu. Entretanto, ele vê o seu corpo, sabe que o corpo é dele, mas não compreende que esteja separado. Então, o sujeito está lá, olha o corpo dele, sabe que é dele, mas não consegue entender que está morto. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não a ouvem. Esta ilusão também mantém-se até o completo desprendimento do perispírito. Enquanto o perispírito está preso no corpo, enquanto ele tem essa noção ali, é difícil, eles continuam com essa percepção. E somente então ele reconhece seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. É muito natural, espíritos que participam do próprio velório. Bastante natural. Fazem parte daquilo. Né? E ainda chegam, e ainda conversam com os outros, perguntam de quem que é esse velório aí? E vendo às vezes o corpo do cara lá dentro. Mas não se vê morto, né? Vem participando do velório. É mais ou menos isso. Depois o Kardec vai falar um pouquinho sobre isso aí que você está falando, tá? Esse fenômeno é facilmente explicável. Então, olha só aqui, se vocês acordarem e estiverem no velório, esse é o conhecimento que vocês estão passando aqui, ó. Pode ser que seja o de vocês, né? Então, preste atenção. Acordou no velório, pelo menos vai dar uma olhada no caixão para ver o que está lá acontecendo lá, né? E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra. Então, o que confunde eles é o fato de eles se olharem e verem que eles são eles, e ali tem outro corpo, mas que eles estão vivos. Eles estão vivos, têm consciência disso. Então, confunde mais ainda, né? Cuja natureza é etérea, ainda não teve tempo de verificar. Ele julga sólido e compacto, como o primeiro. Então ele julga que esse corpo que ele está tendo ali é sólido, compacto, né? E quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se a este fenômeno a um dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de uma suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estão dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido subitamente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho. Eu falei, né? Ele está lá no funeral, mas é de outro.
Tá? Deles, um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender então a sua verdade. A perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. O homem de bem é calma em tudo, semelhante a que acompanha um despertar de um sono tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura ainda, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, olha só, uma informação diferente aí, ó. Mortes coletivas. No caso de mortes coletivas, né, caiu um avião. Observou-se que todos os que pereceram, os que morreram, ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Então, todos nós aqui morremos ao mesmo tempo, a gente não se vê. Não consegue um enxergar o outro, porque existe um nível de vibração de cada um. Né? Na perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, morremos tudo junto, eu estou preocupado, a Angelita estava sentada comigo, onde é que ela está? Entendeu? Que é isso que eu estou preocupado. Os outros eu não estou nem enxergando. Mas isso acontece até na vida da gente, quando a gente está em perigo em alguma situação. Você vai se preocupar com aqueles que você tem uma afeição. Né? É isso que eles estão dizendo. Você acaba enxergando aqueles que estão dentro do teu nível vibratório que lhe interessa. Né? Muito bem. Alguns esclarecimentos, então, no caso do desencarne, no caso dessa questão da perturbação. Tá? A serenidade emite vibrações luminosas. Serenidade. Né? Nada de desespero. Desencarnou. Beleza. Onde é que eu estou? Bom, peraí, deixa eu pensar. Serenidade. Lógicas, né? Emite vibrações de luz, tá? Que envolvem o espírito em bênçãos de paz, facilitando o seu desligamento e a sua adaptação a esse novo mundo. Então, quanto mais tranquila, por isso que eu continuo falando sobre a questão de uma doença. Querendo ou não, é um processo gradativo. Então, você recebe a morte com mais tranquilidade. Quando a morte é violenta, ou o desencarne é rápido, você estava com a saúde boa agora, amanhã você morreu. Isso é difícil. Aí a compreensão é mais difícil. Né? Conduta cristã nos funerais. Qual é a melhor maneira, dentro do nosso conhecimento sobre essa questão do desencarne, como é o nosso comportamento dentro de um velório? Qual seria melhor? Primeiro, se alguém querido é alguém querido do teu coração, se o morto é uma pessoa querida do teu coração, que tinha bastante afinidade com você, considera que ele precisa de tua coragem e da tua confiança em Deus. Então, desespero de preferência não. Né? Aquela história do... Porque assim, dor, luto, é absolutamente natural. Agora, o desespero, esse atrapalha. Né? Tem uma história do... O Peixotinho foi um dos maiores médiuns de materialização que teve no Brasil. Ele faleceu ali pelos anos 60, não sei exatamente quando. E tem uma história interessante da filha dele. Quando eles estão no velório dele, não é bem um velório, mas era mais ou menos parecido. A filha dele, o nome dela é... Ele teve 3 filhos, né? A mais nova, eu acho, é a Joana. Ela começa a entrar em desespero. E chora, e grita e tal. E ele aparece para ela, porque ele meio se materializa ali, né? Ele tem essa capacidade. E ele diz, pare com isso. Chega, deu. O que eu construí numa vida inteira, você vai destruir agora em 1 minuto? Tenha dignidade para a morte, não é verdade? Então, essa situação é assim, ele está no velório. Se você tem uma ligação com ele, é óbvio que ele vai estar vendo você. E se você se desesperar, imagina só, vocês estão participando de uma nova etapa de vida. Aí,
eu sou marido, sou irmão, sou qualquer coisa, que você tem uma ligação muito forte, e eu começo a chorar, meu Deus, não vai, não, você vai me fazer falta. Você vai sair daquela vida feliz? Isso vai te perturbar ainda mais. Então, estar com dor devido a esse processo, ok, é natural, mas o desespero atrapalha. Tá? Falem, gente, alguém quer perguntar ou quer contribuir com alguma coisa? Se não aceitas a separação, questionando os desígnios de Deus, no caso, teu desespero atinge inclemente, qual devastador vendaval de angústias. É o que nós estávamos falando. Isso aqui está no livro do Richard Simonetti. Tá? Então, cultivar a serenidade, emitir pensamentos de paz. Vamos fazer uma análise se é isso que acontece nos velórios por aí. É isso? Emitir pensamentos de paz, calar conversações impróprias e prece, principalmente prece. Tem gente que vai no velório e é animador de velório, né? Já perceberam? Adora contar piada em velório. Diz que é bom porque tira aquela negatividade do velório. Olha só. O companheiro recém-desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece e do silêncio, que o ajudam a se refazer. Lembra-te, mais uma do Richard Simonetti, lembra-te de que um dia também estarás deitado numa urna mortuária. Nossa Senhora. Não é bom lembrar isso, né? Sutil. Sutil. Direto, né? Não sei que, esse tempo atrás eu estava vendo uma palestra, não sei de quem, tá? Não me lembro quem era. Ele dizia assim, um dos maiores processos de humildade é você participar de um velório. Sabe por quê? Porque quando você vai num velório, imagine que aquele caixão um dia vai ser teu. Você vai estar ali dentro. Então você começa a baixar a tua bolinha. Que todo mundo passe por isso. Né? E agora então, o que o Richard Simonetti está dizendo? Está dizendo assim, imagine você ali nessa condição e a bagunça toda acontecendo no velório. Então esse é o momento de reflexão. Lembra-te que um dia também estarás deitado numa urna mortuária e, ainda preso às impressões da vida física, desejarás ardentemente que te respeitem a memória e não conturbem o teu desligamento. Mas era boa pessoa esse cara. Morreu, mas era muito boa pessoa. Esse é o momento em que todo mundo vira santo, né? A hora que está deitado naquele caixão ali. Agora imagine você sempre se deu mal com aquele cidadão. Aí vai no velório dele e começa a falar bem dele. E o cara está lá, porque ele está acompanhando. Ele diz, mas é falsa essa guria aí. Está sabendo. Mas se você quer continuar acreditando nisso, continue lá. Eu tirei um pedacinho, uma historinha rápida aqui, só para nós terminar, que fala justamente não só dessa questão do velório, mas a questão do pós. Quando uma pessoa desencarna e a gente continua lamentando o desencarne dela. O mal que isso faz para aquele espírito recém-desencarnado. O nível de perturbação dele é muito maior. Muito maior. É uma história que está no livro Mamãe, Estou Aqui, pelo espírito Celina e a psicografia de Célia Camargo. Tá? Então o que é? Uma menina de 10 anos que desencarnou rápido, tá? E está hoje numa colônia espiritual chamada Céu Azul. A primeira pessoa que vi, diz ela, no despertar, foi vovó Catarina, que desencarnara alguns anos antes. Vovó Catarina, mas você já morreu? Ela se assusta, você já morreu? Que ela não sabe que ela está morta. Então ela vê a avó, sabe que a avó já morreu e diz, nossa, você já morreu? Como é que você está na minha frente aqui? Aí a avó diz, por engano, como pode ver, ainda estou viva. Então onde eu estou?
Você está num mundo diferente agora, muito mais bonito e agradável que aquele aonde você vivia antes. E a mamãe, e o papai, e os meus irmãos, eles não puderam vir. Você os reverá, tão logo seja possível. Então, a possibilidade dela ver os encarnados existe, absolutamente natural. Só que nesse estado de perturbação que ela está agora, ela não vai conseguir ver. Tem um tempo. Vovó, eu morri? Agora começa a ideia da consciência. Você se sente morta? A velha perguntou para ela. Você se sente morta? Não, eu estou muito bem. Então você não está morto, né? Quem que perguntou para ela? A vovó? Essas coisas você escuta, né? Quando eu falo coisa séria, vocês não escutam. A morte não existe, minha querida. Você apenas deixou o corpo de carne, que já não servia mais para você. Mudança. Aos poucos, a dor que ainda sentia foi desaparecendo. Então, com o tempo, vai se adaptando àquela mudança, vai vivendo uma vida nova e assim por diante. Fui morar com a vovó Catarina. É tudo tão lindo. Então, por que as pessoas têm tanto medo da morte, vovó? Então, pergunta, nossa, aqui é tão bom, tão tranquilo, por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Por ignorância, desconhecimento. Por isso que o conhecimento espírita, como diz Kardec lá, é muito importante, desde que você o use. Minha querida, porque desconhecem que seja essa a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual. Após 3 meses, começa uma perturbação da menina. Após 3 meses, Celina era acometida por crises terríveis. O que está acontecendo? A depressão tomava conta dela. Angustiada e triste, punha-se a chorar desconsolada. Vivia chorando a menina lá. Aos gritos, pedia para voltar para casa, afirmando que a sua mãe estava sentindo muito a sua ausência. Então a mãe não estava conseguindo superar essa dor. E chorava todos os dias. Isso foi causando um desespero na menina. Quando os encarnados só pensam nos desencarnados como doentes e sofrendo, então a ideia que a mãe tinha dela, porque ela desencarnou por uma doença, é que ela ainda estava sofrendo a doença. Eles se sentem assim e têm mais dificuldade para livrar-se dos reflexos da doença, pela qual desencarnaram. Quando os familiares não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. A visita. Isso aqui é muito comum, tá? Inclusive nos livros espíritas, literatura, principalmente do André Luiz, aparece isso. No livro Entre o Céu e o Inferno, que nós estudamos online, lembra? O caso lá do Júlio, que desencarna, isso, entre a Terra e o Céu, perdão. Que o nome dela é Antonina, Ela vai, tem a possibilidade de ver o filho, e aí encontra o menino, vê que ele está bem, e quando volta de novo depois do sono, de manhã cedo, ela se sente muito melhor. Então eles usam muito isso. No momento que a gente dorme, uma equipe espiritual vem, acompanha você até o plano espiritual, até a colônia onde está a criança, você encontra a criança, vê que ela está bem, feliz, faz bem para ela e faz bem para a família. Depois que você acorda, você não lembra de nada, mas te dá uma tranquilidade que você não consegue explicar. E aos poucos você vai, porque o teu subconsciente entendeu, tá? Para solucionar a questão, Dalva, que era a mãe, é conduzida a um encontro com a filha, em desdobramento de sono. A hora que ele está dormindo, sai do corpo e vai lá. O encontro é administrado por vó Catarina, então a própria vó vem e faz todo esse processo, Mamãe, eu estou aqui. Minha filhinha, que bom. Esse é o encontro,
Você está bem, minha filha? Estou muito bem, mamãe. Vovó Catarina está cuidando de mim, está comigo. Ah, minha mãe, onde está ela? Então, indagou surpresa, lembrando-se da mãe que também partira. Então, ela queria saber onde é que estava a mãe. A Dalva, a mãe, né? Ah, mãe, vê o que aconteceu? Não basta tê-la perdido, agora também perdi a minha filha Celina. Então, agora ela viu a mãe lá e ela disse, ó, agora eu perdi as duas. Olha que quanto eu estou sofrendo com isso, né? Você não perdeu nada, diz a avó Catarina. Continuamos mais vivas do que nunca. A visita. Ah, minha Celina, quanto tenho chorado e me desesperado sentindo a sua falta. Agora ela falou isso para a menina, né? E a menina, mais serena que ela, diz assim, eu sei, mamãe, e é exatamente sobre isso que eu quero lhe falar. Suas lágrimas, seu desespero me fazem muito mal. Estou bem e Deus nos dará outras oportunidades de nos encontrarmos. Tem razão, preciso ficar calma, não quero atrapalhar mais você. Outra coisa, mamãe, não vá ao cemitério. Eu não estou lá e isso só faz você ficar mais triste ainda, entendeu? Toda vez que ela ia no cemitério, ela via todo o processo, voltava na cabeça dela, lembrança, foto. E aí o nível de energia e vibração em cima da menina era pior ainda, né? Abraçou novamente a filha com carinho, dizendo, gostaria de poder ficar aqui com vocês. Isso não é possível, mamãe, você ainda está encarnada. Além disso, outras pessoas aguardam seus cuidados na terra. Dê um abraço e um beijo neles, por mim. Em seguida, Dalva foi reconduzida então ao lar terrestre. Então ela acorda de manhã cedo, né? A vida continua. Com o passar dos dias, Celina foi recuperando-se cada vez mais e dentro de pouco tempo estava completamente boa e adaptada à nova vida na espiritualidade. Muito bem. A dor da separação é justa e compreensível, mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue, continua, repleta de oportunidades para que honremos a memória dos que foram, abraçando o trabalho do bem aqui na Terra, com a melhor forma de lhes continuar a sua lembrança. Ok? Por hoje chega, né? Por hoje chega. Deixar para Lila conduzir o resto dos trabalhos. Vamos fazer a nossa oração e em seguida vamos para o passe. Então vamos fechar os olhos. Vamos serenar um pouquinho nossa consciência, nosso coração, desapegar um pouquinho dos pensamentos externos, aqueles que nos causam conflitos, pensamentos negativos. Fique imaginando aí uma presença de um espírito de luz aqui nessa sala, emanando luz para todo esse ambiente. E você vai absorvendo essa luz, vai entrando através do chakra cardíaco, através das mãos, através do estômago, e vai te fazendo sentir-se mais leve, mais tranquilo. Agora você imagina que todo o teu corpo tomou parte dessa luz e você é um ser brilhante. Ao sentir-se assim, você se integra a toda a luz que esse centro espírita está emanando. Vamos agradecer então a oportunidade de estar sentindo-se bem nesse momento e pedimos a possibilidade de levar essa luz para todas as pessoas que convivem com a gente, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, nas nossas relações sociais, que possamos ser luz para todos aqueles que se aproximarem de nós. Agradecemos ao conhecimento espírita que recebemos nessa noite e vamos pensar positivamente para que a gente possa se esclarecer cada dia mais
dentro desse conhecimento. Em nome de Jesus e em nome de todos os espíritos que aqui trabalham, nós encerramos e agradecemos. Que assim seja. Então vamos para o nosso passe. Uma musiquinha aí. Thank you.